Como que é o nome? Celo. Celo. Isso. Bom dia, bem-vindo. Elô Faria mandou um bom dia também. Opa, bom dia. Bom dia, Elofaria. Até rimou, né? Até Aham. rima. Já tem pergunta já do Opa, pessoal aqui. manda aí, pode mandar. O Bola Bonsai, né? Ele perguntou assim, ó, tem alguns pinheiros. Gostaria de perguntar se o fungo que deixa a preta ponta é comum para vocês. Não, baladão bonsai. Fungo que deixa ponta preta, não. O mais comum para nós aqui é, eu acho que no geral, na verdade, é a pestalotia, né? Que é aquele fungo que deixa a ponta amarela e também cria anéis amarelos, né, ao longo da estrutura da agulha. Esse fungo é muito mais comum, tá? Complicado também, um fungo bem complicado de combater. E eu vi também em alguns viveiros aí situações de um fungo que deixa branco a agulha, mas não com pó. É o branco de dentro para fora da agulha também. Também um fungo contaminante bem grave, assim, bem difícil de combater e tal, mas que também não é impossível, né? Não é algo também de outro mundo. A gente consegue, com o trabalho correto, eliminar, né? Mas de ponta preta, para ser bem franco para você, eu acho que nunca vi. Eu acho que nunca vi fungo que causa uma ponta preta, tá? Se depois você até quiser mandar para nossa equipe umas fotos e uns vídeos para a gente, até de curiosidade mesmo, ver como que é e tentar ter alguma percepção melhor de como é essa contaminação, tá? Seria bacana. O Giancarlo aqui ó, já mandou uma pergunta também. Manda lá. Mas antes disso, a Olivia Café Boutique mandou um Opa, saudações. saudações. Oliva Café Boutique está sempre acompanhando a gente aí. Verdade. Show Isso de mesmo. bola. Vamos lá para a pergunta do Jean Carlos então. Podemos cortar as agulhas? Pode deixá-las menor? Essa é uma ótima pergunta. Vamos para respondê-la, vamos começar oficialmente então. Vamos lá. Olá pessoal, bom dia a todos. Edson Cordeiro da loja Bonsai, do estúdio Bonsai Essência e como sempre, uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Hoje é uma manhã nublada aqui em Curitiba, previsão de tempo com chuva e nublado. Aos pouquinhos aí a gente vai saindo, né, do cenário de verão ou pelo menos do auge do verão, a temperatura já vai mudando, condição de umidade também e vamos que vamos, tá? Reforçando que nós estaremos aqui através do Instagram, numa transmissão direta, depois também salvo em forma de Reels aí para vocês. E também por aqui, numa publicação como Backstage lá no YouTube também, tá bom? Vocês podem interagir aí, mandar as dúvidas e sugestões de vocês também ao longo da transmissão ou depois em forma de comentário, tá? A gente vai estar aguardando lá para interagir com vocês, beleza? Estaremos hoje aqui, eu que vos falo, e de back aí o nosso estimado amigo Calisto. Calisto que deu um salve aí para vocês agora, é o nosso back. E vão mandando aí as dúvidas e sugestões também, aí a gente vai interagindo, espero, né, que a gente possa interagir aí ao longo dessa transmissão, tá bom? Vamos fazer dessa transmissão o mais interativo possível, tá? Essa é a ideia. Eu quero começar, na verdade, antes de responder a pergunta do Giancarlo, porque ele foi uma das pessoas que participaram lá do story que a gente colocou pedindo sugestão de tema, né? E várias pessoas foram lá e colocaram um textinho com sugestão de tema. Então atenderam ao chamado de fazer a sugestão. Eu quero então começar agradecendo também a todos vocês que foram lá, interagiram e eu achei muito curioso porque a grande maioria das respostas foram relacionadas com o pinheiro, né? Então, fungo no pinheiro, manutenção de folha no pinheiro, e assim vai, né? Então a gente acabou, por coincidência ou não, porque são os trabalhos da semana mesmo, a gente acabou juntando aqui vários pinheiros e vai fazer muito sentido que a gente fale um pouco sobre sim. Então acabou que juntou uma coisa com a outra, tá bom? E a gente vai falando sobre os pinheiros e as manutenções agora na sequência. Sobre a pergunta do Jean, eu acho que vem bem a calhar assim o que eu estou fazendo agora aqui e mostrar para vocês. Dá para mostrar aqui, ó, no detalhe. Olha só.
Esse pinheiro teve a folha cortada, ó, na manutenção anterior dele, tá? Depois, então, na sequência, ele emitiu novas brotações e essas novas brotações estão aqui nas extremidades, sem corte. Completamente limpas, tá? Então, sim, minha gente, se corta a agulha de pinheiro, é técnica, tá? Agora, eu normalmente digo que hoje em dia eu estou tomando muito cuidado até na divulgação desse tipo de técnica, porque no passado eu observei que, como hoje em dia o acesso à informação realmente está muito rápido e muito fácil para a grande maioria das pessoas, as pessoas estão tomando como referência algumas coisas, às vezes até de forma inadequada, infelizmente, tá? Então eu mesmo fazia muita manutenção e publicava vídeos e fotos das plantas com a manutenção e com a poda, né? O corte das agulhas ali no caso. Essa técnica tem nome, tá? Chama-se Hagiri. Na verdade é o nome de toda a poda que a gente faz, onde a gente corta a folha, na verdade, é o corte da folha. Então o nome da técnica é Hagiri, tá? Então eu também passei a tomar mais cuidado, porque quando eu fiz as primeiras publicações falando, mostrando isso, na verdade não falando, mas mostrando plantas com agulha cortada, eu notei assim, depois de um tempo, muita planta aparecendo por aí, toda cortada assim, indiscriminadamente, na época inadequada, do jeito inadequado, enfim. Gente, é uma técnica, é uma possibilidade, mas eu tenho que saber lançar mão disso como recurso, tá? Senão eu posso prejudicar a minha planta, tá? Eu posso enfraquecer, eu posso debilitar a minha planta, eu posso até acabar, num caso mais extremo, perdendo a minha planta, tá? Então preciso ter domínio técnico, tá? Vou dar dica para vocês sobre isso. Onde é que vem esse domínio técnico? Bom, posso apontar para vocês em duas direções. A primeira delas é o nosso curso de manutenção de pinheiro de verão, manutenção de verão no pinheiro, que é a manutenção que a gente está fazendo agora, inclusive, tá? Ele está disponível lá no nosso canal no Hotmart, no Bonsai Play. Lá você pode ter acesso a esse curso e aprender como são essas técnicas, inclusive de manutenção das agulhas de época e tal. E eu falo mais diretamente sobre essa questão do corte da folhagem também como técnica, tá? É importante. E, claro, para quem participa do nosso projeto de escola, o projeto O Bonsaido também tem aí como intuito ensinar, né, não só até essa técnica do Hagiri, mas todas as técnicas dentro do ciclo de manutenções de um pinheiro negro e também do bonsai de forma geral. Então é uma boa possibilidade para que vocês aprendam de forma aprofundada, baseada em princípios também, tá? Isso é uma coisa fundamental, estou sempre reforçando aqui com vocês, do quanto é importante a gente entender o princípio, né, por trás das técnicas, porque senão a gente fica só repetindo, né? Como aqui, por exemplo, saio cortando todas as agulhas do pinheiro e acho que está tudo certo. Não, calma aí, gente, tem princípio por trás, tem época para fazer, jeito de fazer, então a gente precisa estar atento com isso, tá bom? Mas respondendo à pergunta do Jean, é isso sim, a gente pode cortar agulhas de pinheiro, agora precisa ter critério para isso, tá bom? Inclusive nesse pinheirinho aqui que eu estou trabalhando, que é de onde saiu essa estrutura, posso até mostrar para vocês aqui, vocês vão ver que além de tirar a agulha, olha só, eu já estou revisando a estrutura também, ó. Então vai saindo o material que está sobrando na planta. Aqui, por exemplo, vocês vão ver uma estrutura já maior, né? Já até madurinha, super bem lignificada. Não começou agora, né? Tá faz um tempo na planta. Então eu estou aproveitando e cortando alguns excessos também. E nessa planta, a gente vai ver então exatamente isso. Nós temos dentro, né, na porção mais interna dela, agulhas cortadas, que são de ciclo anterior, e agulhas inteiras, completas, né, na parte mais externa. Visualmente, o que a gente mais percebe são as agulhas inteiras. As agulhas cortadas estão mais internas mesmo, tá? Então mostra isso, né, a evolução dentro do ciclo vegetativo, né, dessa planta, tá? E o pessoal colocou lá também como sugestão daí de tema, né, justamente a questão de manutenção de agulha, né, manutenção de folhagem da época, que é o que a gente está fazendo agora aqui, né, o que eu estou fazendo, né. Eu reforço essa questão de que para domínio mesmo, para ter o conhecimento
pleno e também adequado sobre as técnicas, que vocês procurem, né, um conhecimento profissional, um suporte profissional, e que possam também contar com o nosso, né, através desses cursos que eu estou comentando com vocês, né, tanto da escola quanto do projeto Bonsai Play, tá bom? Agora, eu vou sim mostrar para vocês algumas coisas, vou dar algumas dicas, tá? Eu acho que é pertinente porque é bem o que a gente está fazendo agora, é a manutenção de época, e eu tenho plantas muito boas aqui para mostrar para vocês, que vão sinalizar também o que é o resultado disso, né? Porque é importante ver e entender a técnica, sim, mas entender também o que eu quero de resultado, né? Qual é o objetivo, né? No final das contas, o que é que vem dessa repetição técnica, né? Então eu acho que vale, o Calixto vai passar por ali agora, vai mostrar para vocês esses pequenos exemplares de pinheiro, e vocês vão notar o quê? Principal características dessas plantas: ramificação. Ramificação curta, ramificação proporcional, ou seja, uma ramificação fininha, delicada, não é aquela ramificação espessa, né, desajeitada. A folhagem também, tem planta já mais madura ali com folhagem muito pequena, né? Então tudo isso, gente, são indícios aí claros de que a técnica funciona, né? A sequência de manutenção funciona muito bem e que vem resultado, né? Falando em termos de bonsai, eu acho que a gente pode concordar que a gente quer sim agulhas pequenas e quer essas ramificações mais densas e compactas, né? E aí ontem eu estava a full assim, tocando esses trabalhos, e para ser mais exato, eu estava conduzindo. Tá funcionando o avental, né? O que você acha? Tá funcionando super bem. Então, eu estava trabalhando dedicadamente esse pinheirinho aqui, por exemplo, ó, que é um moyoguinho, um estilo clássico de bonsai, que vai super bem num pinheiro negro. E vocês vão ver o tamanho das agulhas, olha só isso aqui. E essas ramificações, ó, bem fininhas, bem delicadinhas, olha só. Gente, isso tem muito valor. Olha por baixo aqui, pega por baixo, ó. Isso tem muito valor no bonsai. Tá? Isso é que eu chamo de construção de valor. Ok? Esse pequenininho aqui também, ó. Olha que bonitinho. Bem simpático mesmo. Começa humilde, viu, gente? Esse material aqui começou bem simples aqui com a gente. E a gente vem construindo e vem obtendo esse resultado que vocês estão vendo. Isso que eu chamo de repetição técnica, né? E que a gente pode ver que dá certo. E vou contar para vocês, hein? Deu um trabalho. Esses pequenos aqui deram um trabalho fazer. Justamente por quê? Por causa da ramificação. Está muito densa, muito compacta, a folhagem está pequenininha, né? Então vocês vão ver agora nos trabalhos também que eu estou fazendo quase tudo com tesoura, porque eles estão com a estrutura tão delicadinha, tão pequenininha e tão delicadinha, que uma puxada com uma pinça acaba removendo o broto inteiro, né? A gente acaba perdendo o broto. Então, faz com que a gente tenha que cortar, né, as agulhas e também os brotos. E aí entra de novo aquela ideia de a ferramenta certa na hora certa, né? Porque, vejam, para uma planta daquele tamanho ali e até desse tamanho que eu estou fazendo aqui, vejam, eu preciso de uma tesoura com muita precisão. Como essa daqui, por exemplo. Essa é uma tesoura que eu já mostrei antes, é uma tesoura de pinçagem mesmo da Masakuni, uma tesoura profissional. Essa tesoura está comigo já há uns bons anos, tá? Então é um material realmente muito bom, tá? Duradouro e funciona super bem. Então se eu não tenho esse nível de precisão aqui, gente, com a ponta bem aguda e tal, para entrar dentro da estrutura e, se for o caso, tirar agulhinha por agulhinha, eu não consigo o resultado, tá? Então, eu estava explicando para vocês que mesmo uma pinça como essa, pinça ponta de flecha, que é uma pinça super boa, tá? Mesmo com uma pinça assim, a puxada, tá, ela não vai evitar que eu acabe arrancando, né, removendo algum broto. A menos que eu pressione tanto a pinça a ponto de que ela esmague a base da agulha e remova, nesse caso quase que como cortando, tá? Mas não é o ideal, isso não é o ideal, né? A pinça trabalha puxando, né, a agulha, tá? Então, gente, vejam que interessante aqui. Nesse caso, nem uma pinça tão boa assim
ela vai ser realmente a ferramenta mais adequada, tá? E se eu pego uma tesoura que eu também já apresentei para vocês, né? Como essa Shinogi aqui da Kanechin também. A tesoura é excelente, gente. Excelente. Mas se eu pego essa tesoura para entrar dentro da estrutura aqui, ó, e fazer a poda delicada de agulhas, tem algumas agulhas que eu não vou conseguir acessar e cortar bem certinho na base, como deveria, tá? Embora ela seja uma combinação perfeita de força e precisão, ela ainda não vai desenvolver tão bem assim esse papel, tá? Então eu vou precisar entrar com uma tesoura mais fina. Então, como disse para vocês aqui, vai fazer total diferença, né? A gente vai entender por que tem tanto material especializado, né? Então a gente tem também um modelo de tesoura de pinçagem da Kanechin, que é esse aqui, tá? Também tem a ponta bem aguda, uma ponta de precisão também. E neste caso, também vai servir super bem, tá? Funciona muito bem, já vai funcionar melhor do que essa tesoura aqui, por exemplo. Por quê? Porque é uma tesoura de pinçagem, né? É voltada para pinçagem mesmo, então é para trabalhos mais delicados. Agora, se vocês forem ver no detalhe, a diferença é significativa, não dá para ignorar, né? Então, entre essa tesoura de pinçagem da Masakuni inox com essa de carbono da Kanechin, tem uma grande diferença. E é claro, gente, com certeza que isso vai dar diferença no resultado final, né? Eu vou ter uma planta com um trabalho mais limpo, mais preciso, e vou ter mais facilidade também para desenvolver o trabalho, tá? Então, sim, vai fazer bastante diferença, tá certo? Inclusive, claro, aproveitar, deixa para indicar para vocês aí que estão aí dispostos a fazer as manutenções de agulha aí nos pinheiros de vocês nessa época, tá? Uma boa tesoura e, é claro, também em conjunto uma boa pinça vão fazer bastante diferença. É um bom parzinho, né? Ó, bom parzinho de ferramentas aí quando se trata de manutenção de folhagem ou de agulhas de pinheiro, tá bom? Fica uma dica aí para vocês. Mais alguma coisa para nós aí, Calixto? Manda aí. Vamos lá. O Michael Jordan. Opa, Michael Jordan. Para você. Bom dia a todos. Bom dia. Mestre Edson, a cauda sulfocácea pode ser substituída por algum fungicida ou é indispensável? Olha, boa pergunta. A cauda sulfocálcica, na minha opinião, já disse aqui, vou reforçar, eu acho que vale sim, a cauda é válida, mas eu ainda acho a cauda supervalorizada em termos de defensivo, tá? Ela é sulfertilizante, né? Então ela na verdade, ela ao mesmo tempo disponibiliza enxofre para a planta quando aplicada foliar e acaba funcionando também como um fungicida de contato, tá? Porém, gente, a pergunta do Michael Jordan é super bem cabida, assim, porque, gente, a gente pode sim utilizar a cauda como defensivo de proteção por contato, tá? Mas, gente, existem produtos muito mais interessantes no mercado, tá? Com alta tecnologia mesmo, quando a gente fala aí de eficácia do produto, assim, contra fungos, tá? Com moléculas específicas aí que vão funcionar melhor, digamos assim, seja por ingestão, né, ou seja por contato. A ação dentro da planta também é diferente, tá? Então, hoje em dia, está tão avançado, gente, que nós temos um ótimo material também para trabalho preventivo, tá? Inclusive, hoje isso se vê, se percebe também de uma forma diferenciada. Não sei se vocês sabiam disso já também. Mas existe uma diferenciação hoje entre produtos que são utilizados como preventivos, eles são desenvolvidos para prevenção, né? De produtos que vão para o tratamento mesmo, quando a planta já está contaminada, porque realmente o que se espera de ação do produto é diferente, tá? Então, fica a dica aí para vocês, tá? Cauda funciona? Às vezes a gente tem em casa ali e tal, e vai aplicar, vai deixar a planta meio branca lá e tal. Agora, é superestimado, tá? E ela não resolve tudo, assim, tem esses problemas desses fungos mais graves, como a gente estava falando aqui, como a Pestalotes, por exemplo,
Ele pode ser um dos fungicidas, mas ele não pode ser o único fungicida aplicado, porque nós precisamos de material mais tecnológico para realmente poder entrar dentro da estrutura e eliminar esse fungo, tá? Então dá mais trabalho, dá bem mais trabalho. Então assim, só reforçando, funciona sim, beleza. Não é o melhor que existe, tá? A gente tem condições muito mais interessantes, tem produtos bem mais tecnológicos aí, bem mais interessantes e principalmente produtos mais eficazes no sentido de tratamento, tá bom? Temos algumas saudações aqui. Opa, maravilha. Jean Miller, bom dia. Opa, bom dia. Jota Ferreira também, saudações. Bem-vindos, gente. Mário Maia. Mário Maia, queridão Mário Maia. Bem-vindo, Mário Maia. É isso que temos de interação. Beleza. Sim, senhor. O pessoal quer saber dos pinheiros aqui. É isso aí. Aqui eu acho que vale o reforço que eu sempre comento com o pessoal sobre o cuidado e manejo de folhagem, gente, no geral, não só no pinheiro, tá? A agulha do pinheiro é o tipo de folha que ele tem, a sicoliforme, né? Folhas em formato de agulha, tá? Agora, eu acho que também é importante a gente reforçar a importância de folha de forma geral, tá? Nas nossas plantas. E o cuidado que a gente tem que ter, porque isso impacta diretamente na saúde das nossas plantas, tá? Então, se eu saio tirando folhas à torta e direito, ou cortando a folha pela metade, e coisas assim, como já disse, sem muito critério, sem entender muito bem o que eu estou fazendo, eu vou debilitar a saúde da minha planta. Então, preciso tomar cuidado com isso, tá? Por isso que eu estou insistindo para vocês em realmente buscar conhecimento para, tá? Isso evita transtornos, né? Primeiro, que a gente consuma tempo desnecessário. Tempo hoje a gente sabe que é um recurso fundamental, é um recurso importante. Sempre foi, na verdade, né? A gente só está se dando mais conta disso agora, né? Certo, Calixto? O mundo tá nos dizendo e nos ensinando isso, né? E então, gente, a gente vai poupar tempo e vai poupar também recurso, outros recursos, não que o tempo não seja recurso, mas recurso mesmo, de ferramental, de investir numa ferramenta errada, que não vai fazer bem o que deveria, de investir em plantas que de repente também não vão trazer o resultado que eu estava procurando, né? Eu tenho um objetivo de formar uma planta com essa espessura, com aquele tamanho e tal, mas daí para chegar nisso vai levar muito tempo, dá muito trabalho, então assim, tentar dar uma adiantada nisso tudo, né? Para isso a gente vai precisar do quê? Investir em conhecimento, gente. Investir em conhecimento é importante. Sou eu dizendo aqui como quem realmente já estudou muito, gente. No meu tempo, quando eu comecei a fazer bonsai, não tinha toda essa oferta que a gente tem hoje de informação e de conhecimento, como a gente está fazendo aqui, por exemplo. Não existia isso, né? Então, se a gente não estivesse presencialmente com alguém que estivesse desenvolvendo bem a arte do bonsai, por exemplo, como outras artes, a gente tinha uma chance menor de se desenvolver. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, como comentei, até o fato de a gente estar aqui contribui, a gente sabe que contribui, né? Tem bastante gente que acompanha agora ao vivo, depois tem gente que vai acompanhar a transmissão como Reels na nossa página no Instagram ou no YouTube, né? Então isso ajuda muito, claro que ajuda muito, tá? No caso do pinheiro em específico, é onde eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado, na verdade. Porque eu sempre digo que o pinheiro ele tem essa fama de ser difícil, que tem que ter muita técnica, tem a época e tal. Gente, é e não é. É e não é, tá? É porque realmente tem bastante coisa, mas não é também. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre digo que a gente deveria considerar como o pinheiro como algo que é disciplinador mesmo. O pinheiro negro é disciplinador, eu estou sempre reforçando isso, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? É que a disciplina que a gente deveria ter
ao cultivar um pinheiro negro e desenvolvê-lo como bonsai, a gente deveria ter este mesmo cuidado com as outras espécies, com todas as outras espécies que a gente faz bonsai, tá? A única diferença é o quê? Que é uma espécie tradicional de bonsai, né? É uma espécie que também não é nativa, é uma espécie exótica, tá? Mas nós poderíamos sim desenvolver com a mesma dedicação, tá? Com o mesmo capricho, as nossas plantas nativas, por exemplo. Claro que para as nossas nativas cabe a nós essa questão do estudo, de entender como funciona o ciclo vegetativo. Dentro do ciclo vegetativo, como é que eu faço o encaixe das técnicas, né? E como elas funcionam, como elas resultam na planta ali, de repente, em mais brotação, menos brotação. Estou conseguindo chegar nos resultados que eu gostaria. E isso depende muito do quê? De a gente desenvolver realmente, entender que existe uma metodologia, né? Existe uma metodologia. E a gente trabalhar com essa metodologia em cima das nossas árvores, né? Então a gente vai conseguir resultados bem mais interessantes, né? E sempre digo também, reforço que, para mim, que o grande diferencial é que as nossas plantas nativas, até claro, por serem plantas nativas, elas são plantas que aguentam um atropelo, né? Elas suportam um atropelo. Então a gente vai, poda errado, desfolha tudo, faz transplante tudo misturado, não capricha muito com a questão de solo e tal. E as plantas toleram, elas toleram, né? E daqui a pouco elas emitem brotações e vêm de novo e tal. Agora, meus amigos, dica super importante para vocês. Vamos pensar de novo aqui um pouquinho juntos, tá? Tolerar não é gostar. Regime de tolerância não é bem-vindo. Tolerar uma vez ou duas vezes, tudo bem, gente. Tá? Agora, em algum momento, a gente precisa ajustar para que fique realmente bacana para as nossas plantas. Tá? Regime de tolerância não é legal. Tá? Ah, é que a minha planta aguenta. Opa, pera lá. Ela já tem que aguentar o fato de estar num vaso, né? De não estar no chão ou no ambiente de origem dela. Uma espécie exótica como o pinheiro negro, por exemplo, né? E tudo mais. Então, gente, já é coisa suficiente com o que lidar. Né? Aqui eu ensino desde os nossos cursos de início, aqui os primeiros passos. Hoje é o nosso primeiro curso aqui da loja O Bonsai, é o curso Primeiros Passos, que inclusive tem uma turma maravilhosa acontecendo amanhã aqui. E eu já ensino, gente, dizendo que a única restrição que um bonsai deveria ter é a restrição do espaço físico do vaso. Só isso. Com todo o restante, disponibilidade de recursos principalmente, né? Então, insolação, água, nutrição, todo o restante, gente, a gente precisa trazer assim a perfeição. Precisa ser oferecido assim na dosagem perfeita para as nossas plantas, tá bom? E a gente precisa então adquirir também conhecimento para saber o que é isso, para entender quais são as demandas que precisam ser supridas para que as nossas plantas fiquem bem. E existem demandas que são gerais, né, de todas as plantas, existem demandas que são das árvores, como é o nosso caso, e existem demandas que são dos nossos bonsais, tá? Que continuam sendo árvores sim, mas estão no vaso, tem a limitação do vaso. Então exigem sim um capricho, um cuidado adicional, tá bom? Dica dada para vocês aí. Vamos lá então, continuando. Manda lá. Jean Ricardo Ó, o Jean Ricardo, perguntou aqui para você. queridão. Saudações gradientes. Opa, saudações, Jean. Bem-vindo, amigo. Essa tesoura de pinçagem da Masukuni é de 150 milímetros? Eu creio que sim. 140 ou 150. Deixa eu ver, se eu tiver uma trena fácil aqui, a gente já mede agora. Já tinha prova real. Ah, vamos lá. Será que tem mesmo? Vamos medir aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, pelo 10 centímetros aqui a ponta da tesoura. 150 milímetros. Aham. Exato, 150 milímetros. Material excepcional, gente. Olha, se paga bonito, se paga lindamente. Lindamente. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês viram que eu tenho um monte de tesoura aqui, né? Não são poucas tesouras, né? Ó, tem essa aqui, só de tesouras pequenas, ó. Gente, no trabalho profissional é assim mesmo, tá? E tem mais, não estão todas aqui. Tem tesoura escondida, tá bom? Tem, é verdade. Tem mais tesouras aqui, tá?
No trabalho profissional, a gente realmente vê o valor disso, gente. Por que que o design ele é diferente? Tem um objetivo, né? Quem criou a ferramenta, criou pensando, né, em algum objetivo técnico ali. Tem uma função por trás que precisa ser estudado, entendido. E é claro, para nós, para os profissionais, a gente vai fazer uso disso, tá? Agora, essa tesourinha aqui, ela é um tesourinho, né? Um verdadeiro tesourinho. E aí o que acontece? Essa realmente é uma tesoura que eu deixo guardadinha, gente. Ela não fica assim, ó, solta aqui. As tesouras de combate são essas aqui, tá? As minhas tesouras de combate. Até a Shinogi aqui entrou no combate também, tá? Mas essa tesoura, por exemplo, é uma tesoura que eu deixo guardadinha e eu só utilizo ela em plantas realmente muito especiais. Aquelas que eu entendo que, puxa, isso aqui é merecedora de uso dessa ferramenta, tá? Então ela tá na mesa aqui por quê? Bom, vou levantar aqui e falar um pouco mais sobre as plantas do nosso amigo Isailton, tá? Vejam, gente, essas plantas compõem parte da coleção do Isailton Matteucci, tá? Que é um aluno e um amigão aí do mundo do bonsai. Compõe uma parte da coleção dele, como disse. Por quê? Porque, na verdade, ele tem uma coleção maravilhosa de pinheiros e que eu acho que aqui não está nem a metade. Eu acho que aqui não está nem a metade das plantas que ele tem. E muitas dessas plantas foram conduzidas, foram mantidas aqui na loja Bonsai durante um bom tempo, cerca de 5 anos. E a gente fazia manutenção periódica, ele vinha para cá e a gente fazia manutenção e tal, e tudo bonitinho. E as plantas foram evoluindo muito bem, como vocês estão vendo aqui, né? Esse é o resultado desse tempo de trabalho. Claro que tem plantas que entraram depois, porque, por exemplo, se a gente comparar o nível de evolução desse pinheiro aqui, deste pinheiro com esse, é óbvio que não estão no mesmo nível. As plantas estão bem diferentes. Porque isso aqui chegou muito depois. A gente está trabalhando, está evoluindo com a mesma metodologia, né, para chegar nesse resultado que a gente está vendo aqui. E qual que é a ideia? Vejam que interessante, gente. Aqui, em termos de estrutura, eu tenho uma planta elegante, né? Ela é fina, com movimento bonito, elegante. Agora, pensem esse resultado de folhinha pequena e ramificação densa sobre uma base dessa espessura aqui, ó. Então, aqui a gente começou com uma planta com uma base muito forte, tá? E aí agora a gente vai vesti-la com uma copa bem estruturada, né? Fazendo a repetição técnica que eu ensino, né, como já falei para vocês, nos meus cursos e vou ensinar também na minha escola, tá bom? Então, para vocês verem que o resultado, no fim das contas, gente, faz muita diferença. Notem, por exemplo, que tanto esse pinheiro aqui quanto esse, Calixto consegue pegar de perto aqui, diferentemente do que eu falei anteriormente, vocês vão ver que praticamente não há agulha cortada. Praticamente não há. Ou seja, as agulhas estão naturalmente pequenas. Tá bom? Então isso eu acho que é um resultado que valida o quê? Ele vem para validar esse sistema de trabalho, né? E essa repetição técnica que a gente faz. Então está trazendo esse resultado que a gente está vendo aqui. Não só nas plantas pequenas, né? A gente vai ver também, por exemplo, numa planta um pouco maior, como esse Kuromatsu Hidaka aqui. Eu vou tirar ele daqui de trás. Com todo jeitinho. Olha só. Também é uma planta maravilhosa, é um Kuromatsu que foi criado pelo mestre Hidaka, né? Uma planta incrível, histórica também. Essa planta, inclusive, está no livro que foi escrito pelo também saudoso Mário Leal, em homenagem ao mestre Hidaka. Essa planta está lá no livro, inclusive, tá? Uma planta muito bacana. E vocês vão ver que ela também tem uma agulha já menorzinha do que o normal, tá? Eu ainda não fiz a manutenção nela, ela está na fila para manutenção aqui, mas eu já vou fazer também, ok? Então a gente vê resultados, como se diz por aí, palpáveis, né? A gente vê resultados palpáveis. E a gente vai ver aqui também, ó, esse pinheiro grandão aqui, que é um pinheiro Kadihara daí, também é um pinheiro antigo, vocês vão ver aí pela casca também e tudo. Aqui vocês vão ver muita agulha cortada. Então no ciclo anterior ele foi
muito, muito cortado mesmo, assim, teve muito hagiri, tá? E agora ele já está com uma folhagem diferenciada, a folhagem já não está tão grande também, tá certo? Então, neste ano a gente vai provavelmente só limpar as agulhas, mas não vai fazer corte, porque as agulhas já estão proporcionais, elas já estão pequenininhas. Tá? Então não faz sentido cortar a agulha aqui, por tamanho de agulha não faz sentido cortar, tá certo? Então você vai dar um trabalhinho generoso também aqui para limpar todas essas agulhas desse grandão. Tá? Planta muito boa também do acervo do nosso amigo Isailton, que na verdade também, aproveitando a deixa, aí está disponível aqui na loja Bonsai. Ele está abrindo mão dessa planta, né, da coleção dele, e eu trouxe para cá, para a loja Bonsai, tanto para a gente ir trabalhando e evoluindo o projeto, tá? Quanto também disponibilizá-la para os nossos clientes, né? Então é uma planta que está disponível aí na loja Bonsai, tá? Aproveitando, 2 comentários aqui. Mandei. Primeiro é qual que é a grande surpresa? Qual é a grande surpresa? Qual é a grande surpresa? E o segundo é do Giancarlo também, complementando o que ele falou, sem bajulações, mas a precisão na utilização das ferramentas e todo o cuidado que o Edson conduz às suas árvores é primordial, é incrível. Maravilha. A nível mundial, vi poucos artistas assim. Maravilha. Obrigado, Jean. Giancarlo é nosso aluno do projeto Bonsai Play, né? Ele assinou lá alguns dos nossos cursos, então ele assistiu às aulas, ele então tem sim como dar voz aí sobre esse tema. Muito obrigado, Jean, tá? É muito bom ouvir isso de você, tá? E aproveitar aí para realmente incentivar o pessoal, né, que tem interesse em desenvolver e entender como funciona essa questão da metodologia também das manutenções dos pinheiros, tá? Esse material, como eu reforço novamente, está disponível para vocês já, agora, tá? Um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês também, gente, é que os mais atentos aí devem ter percebido que nós temos uma coleção de pinheiros aqui e que nós temos um certo padrão de material. Nós temos um certo padrão, né? Vocês vão ver aí que as plantas são de porte pequeno e médio. Pequeno e médio. Observaram isso? Essas plantas, gente, alguém de repente observou também que a gente está com uma época avançada já. Nós já estamos chegando em meados de março. E normalmente se fala de manutenção de pinheiro ao longo de janeiro e fevereiro, né? Mas nós já estamos praticamente um mês à frente, tá? Isso eu também explico lá no meu curso, tá? Mas vou dar a dica para vocês aqui, o Drops de Conhecimento, o principal do dia aqui para vocês, tá? Que é de que nós temos épocas diferentes, tá? De acordo também com o tamanho da planta e o objetivo técnico, tá? Então, por isso, estamos fazendo as manutenções nestes pinheiros agora, nesse momento de março. O que eu espero da planta daqui para frente, do resultado dessa manutenção técnica, só vai ser obtido fazendo agora, neste momento. Tá? Então, por isso que a gente segurou realmente até agora. Nem os meus pinheiros pequenos, os menores assim, nem os meus eu fiz ainda a manutenção. Eu vou fazer agora também, porque tem muito isso do just in time, né? O momento certo para trazer, né, a resposta que a gente realmente está buscando como resultado, tá bom? Então essa é a dica aí, uma dica importante para vocês aí. A gente não faz manutenção de pinheiro só em janeiro, fevereiro, a gente pode fazer em março também, com critérios, sabendo o que está fazendo, né, de acordo com o objetivo. Beleza? É isso aí. Agora vamos falar da novidade então? Vamos aproveitar a deixa aí. Gente, a novidade que eu comentei para vocês, estou vindo desde ontem ali alimentando, né, falando sobre isso, do seguinte: agora em março, a loja Bonsai comemora 18 anos, tá? É isso mesmo. A história toda da loja é maior que isso, né? Tem mais de 20 anos aí de história de loja, né? Mas como o Bonsai, nós estamos comemorando agora em março, 18 anos, tá? E agora que chegou num número um tanto interessante, digamos assim, né? Nós estamos trazendo para vocês aí um link direto da idade com uma campanha, né? Para quem já está familiarizado e costuma frequentar aí a loja física ou também prestigiar através da loja virtual, tá? Nós estamos aí com a campanha de descontos da loja Bonsai de aniversário, que normalmente acontece realmente agora em março. O mais comum é que a gente faça essa campanha no mês inteiro de março e desta vez a gente segurou, a gente resolveu
reduzir a quantidade de dias, né, para esta campanha, tá? Então nós temos a campanha começando oficialmente agora, neste momento. A gente deixou para lançar agora na live para vocês, tá? A campanha de forma ampla e aberta, tá? Então tanto na loja física quanto também na loja virtual, tá? Então como são 18 anos, a gente está liberando para vocês aí 18% de desconto em toda a loja, tá? É o desconto mínimo, é 18% em toda a loja. Só vai ficar de fora realmente os cursos, tá? Fora isso, realmente toda a loja, ferramentas, acessórios, insumos, tudo terá 18% de desconto. E vocês ainda conseguem 5% de desconto adicional, tá? Se vocês adquirirem aí pagando por Pix, por exemplo. E falando em plantas principalmente, gente, nós teremos descontos bem mais expressivos, assim, de até 50%. Então estou trazendo para vocês que o desconto mínimo é 18%, podendo chegar a 23% num pagamento à vista, tá bom? E a gente está inaugurando oficialmente essa campanha, então, agora, durante a nossa transmissão, durante a nossa live, tá bom? Então, se vocês estão justamente precisando lá daquela tesourinha bacana que está faltando, né? Ou de um alicatinho, que você estava aguardando também para adquirir, tá? Uma pasta selante de boa qualidade, para fechar os cortes aí das plantas de vocês, massa selante também, tá? Pasta selante, massa selante, tá? Todos esses itens que são importantes aí para o dia a dia do nosso trabalho com bonsai, tá? É o momento adequado, tá certo? E ainda, lembrando que vocês sempre podem parcelar aí as compras aqui conosco em até 6 vezes sem juro, que é mais uma possibilidade também, mais um recurso, tá? E deixo em aberto aqui, inclusive, tá? Normalmente a gente não trabalha tão amplamente esse discurso, mas para plantas realmente bem significativas, com valores bem significativos também, a gente trabalha uma situação de parcelamento diferenciado também. Tá? Você só precisa entrar em contato com a gente e pedir uma proposta, e a gente vai elaborar uma proposta para vocês com um parcelamento maior também, que caiba aí no seu bolso. Só não deixe de prestigiar a gente, tá? A gente está aqui para atender vocês da melhor forma possível, tanto eu quanto o time da loja Bonsai, vai ser uma satisfação, tá? Espero que vocês possam aproveitar bem também, porque essa campanha começa agora e vai até fechar o mês de março, então são poucos dias, aí, são 2 semanas basicamente, para que vocês possam aproveitar, tá certo? Conto com o prestígio de vocês aí também. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Tá aí a novidade. É isso. Isso aí. Quanto Corre tempo lá. temos aí? Temos 15 minutos. 15 minutos? Eita, tem tempo. Hoje tá tranquilo, hein, Carista? Fazer uma pergunta aqui da Olivia do Café Boutique. Opa, manda lá. Ela perguntou por que tá tão escura a casca desse cajihara. Bom, primeiro porque tá úmido, porque choveu muito nesses dias. Nesses dias não, choveu muito de ontem para hoje, na verdade. Tem chovido, mas de ontem para hoje choveu mais, então ele ficou bem escuro mesmo. Um pouco é questão de luz também, que ajuda, e um tanto é realmente maturidade, tá? O pinheiro negro pode sim acabar ficando com a casca bem escura com o tempo, tá? Com a maturidade. Não que seja uma regra, a gente vê às vezes pinheiro com a casca mais acinzentada e não exatamente preta, tá? Às vezes o pessoal até comenta se não é fuligem, alguma coisa assim. A gente entende que não, tá? E é uma coisa que para algumas pessoas até incomoda um pouco, né? Então dá sim para fazer um tratamento, dá para vapear de leve, né? Tem ferramental para isso hoje em dia, que você tem mini vape, digamos assim, que você utiliza, que você consegue daí vapear o tronco, vapear as estruturas e limpar sem remover a casca. Isso limpa sem remover casca, o que é fundamental, a gente não quer perder casca, né? Então traz a cor original, que é um cinza, e às vezes até um cinza meio puxando de leve para o marrom, assim, tá? Então é bacana. Agora é natural que fique assim, tá? Mas é meio de planta por planta. E claro que a gente observa que quando a planta tem uma copa bem ampla, né, bem densa, ela acaba projetando sombra ali, e essa sombra acaba ajudando na formação dessa cor escura que vocês estão vendo aí. Mas, como disse, reforço não é exatamente uma regra, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, esse pequeno aqui, eu vou tirar a proteção aqui, ó. Eu tô com uma capa improvisada aqui, porque eu não tenho uma capa tão pequena assim para cobrir uma planta assim. Mas olha esse cara aqui, gente. Olha a cor. Olha por dentro. Também é bem escuro, ó.
No início do meu trabalho com bonsai, com pinheiro, eu acreditava que esse era o motivo de se chamar pinheiro negro, né? Porque, bom, parece meio óbvio, né? Parece meio óbvio, já que a casca fica praticamente preta, mas não é. Não é, gente. Não é isso. O negro do nome, pinheiro negro, é só porque realmente ele tem a folhagem mais escura, na verdade, do que outras espécies. Então é uma referência pela cor da agulha. Assim como o pinheiro branco, por exemplo, não é branco coisa nenhuma, né? Ele só é o pinheiro mais claro que tem. Então, sendo mais claro, ele acabou ganhando esse nome, né, de Goyomatsu, o pinheiro branco. E o pinheiro vermelho também, né? O vermelho é a brotação, na verdade, dele. A vela vem em coloração vermelha. Entendeu? Então é daí que vem o nome vermelho, tá? É isso aí. O Cícero Agro mandou uma mensagem de saudações, né? Opa, saudações, Cícero. E eu aqui trabalhando na jabuticaba e assistindo o mestre. Opa, jabuticaba é bom demais, hein? Jabuticaba é bom demais de trabalhar. Adoro jabuticaba. Das nativas, sempre reforço aqui que das nativas é a minha favorita, viu? É a minha favorita. Gosto muito das exóticas, do pinheiro, do junípero, são minhas especialidades aí. Mas quando toca de nativa aí, realmente, jabuticabinha é uma boa. Hein? Bom trabalho para você aí. Sexta-feira de bonsai é uma maravilha, né? Esse clima ainda, né? Aham. Vamos que vamos, aqui também. Tem bastante pinheiro, como vocês estão vendo ali. Tem alguns que já estão bem adiantados, prontos na verdade, mas tem bastante para fazer. E nesse ritmo aqui, ó, de tesoura, agulha por agulha, ou par de agulha na verdade, né? Porque a gente não corta, ó. A gente não corta, na verdade, a agulha sozinha, né? Assim. A gente corta o conjunto, né? A bainha com o par de agulha. E aí a precisão da ferramenta entra aqui, ó. É nesse momento aqui, ó. A ponta no lugar certo para quê? Para fazer o corte, ó. E remover o par de agulhas, né? Com bainha e tudo, ó. Lá na base. É um trabalho de precisão, ó. Olha isso. Aqui, nesse raminho, é claro que se eu pego com a pinça, vem, ó. É muito tranquilo, ó. Olha que maravilha. Mas, como disse para vocês, dependendo da estrutura da planta, da delicadeza, como aqueles que eu mostrei para vocês com as folhinhas bem pequenininhas, não tem como. Simplesmente não tem como, tá? Você vai terminar com alguns ramos na mão, ou na mesa, no caso. Porque você vai tentar puxar a agulha, a estrutura é tão fina, tão delicada, que acaba vindo o broto por inteiro, tá bom? Então, gente, precisa tomar cuidado e daí, é claro, precisa de ferramental para isso também, para ajudar. Tá? Agora, pensa, né, o prejuízo, né? Pensa comigo, o tamanho do prejuízo. Você está fazendo evolução com podas e manutenções, trazendo principalmente ramificações, né, com bifurcações. Então, eu pego uma linha única, faço o corte, depois essa linha única se tornam duas linhas através da seleção dos brotos. E aí eu podo de novo, então é 1, 2, 4 e assim vai, exponencial. Beleza. Só que daí no trabalho aqui de manutenção que eu estou explicando para vocês, essa linha que era única e bifurcou depois da poda anterior, quando eu venho fazer a manutenção, eu puxo e arranco essa parte aqui. Ou essa aqui. O que aconteceu? A linha era uma e agora continua uma. Ou seja, eu tenho um trecho comprido agora sem uma bifurcação. Então isso é um prejuízo, tá? É uma perda. E aí vai me forçar a fazer o quê? Trabalhar para que eu tenha, né, brotação posterior e de repente consiga resgatar um pouco disso daí. Mas normalmente vai ficar o quê? Isso aqui mesmo. Uma estrutura comprida, é bem como eu estou mostrando aqui, ó, uma estrutura comprida que tinha aqui originalmente, ó, tinha aqui uma estrutura. Mas na manutenção eu acabei perdendo, ó. Aí ficou o trecho comprido aqui, ó, com uma nova bifurcação na extremidade. E aí para fazer brotar para trás, esse efeito de backbudding que a gente fala, tá? Brotação posterior, é mais complicado. Principalmente com a planta mais madura e mais formada,
tá bom? Então, gente, precisa de cuidado, precisa de atenção. Eu fico imaginando, Calixto, o pessoal que está chegando agora, pega um pinheiro como esse aqui, por exemplo, para fazer, se vai fazer manutenção, e entra o famoso, não sabe nem por onde começar, né? E detalhe, gente, ponto fundamental. A gente entra com um ferramental assim, ó, dentro da estrutura, vai manejando, tá? E vai cortando com a tesoura, e vai mexendo com a agulha também, tal, com a pinça, perdão, tal. E, gente, no final do trabalho, tem que sobrar agulha no pinheiro. Sério? Tem que sobrar agulha no pinheiro, ou seja, eu não posso retirar todas as agulhas, eu tenho que deixar a agulha na quantidade correta e eu não posso quebrar as agulhas, sabiam disso? Então, se for muito no desajeito ali, eu acabo quebrando as agulhas. E quando eu quebro uma agulha, vou mostrar aqui para vocês, ó. Assim, se no manejo eu acabo acidentalmente batendo aqui, ó, e quebro a agulha, como quebrou aqui agora, ó, gente, da metade para cima já foi. Interrompe os vasos condutores aqui e aí vai acabar secando essa ponta aqui inteira. Ou seja, se eu já estou reduzindo a quantidade de agulhas e agora eu saio batendo e quebrando agulhas, não vai ficar legal. Definitivamente não vai ficar legal. E isso não é uma tarefa fácil, definitivamente não é. Você pegar uma planta desse tamanho, por exemplo, ou mais ainda aquelas que eu mostrei para vocês ali. Vou pegar de novo aqui, ó. Esse material aqui, ó. Uma planta tão pequenininha assim, ó. Gente, é bem delicado. Porque as agulhas também são finas e delicadas. Então, eu entrar com a mão e com o ferramental aqui, fazer manutenção e terminar sem, né, derrubar por bater e tal e tudo, ou macetar aqui, dobrar e quebrar as agulhas, não é fácil não. Realmente não é fácil. Mas agora, é claro, a grande maioria dos trabalhos que a gente aqui também tem não são plantas assim. Não são. São plantas mais próximas disso aqui, por exemplo, ó, que está em construção. Aí é claro que fica mais fácil. É claro, fica bem mais fácil. A gente tem acesso, a gente tem o espaçamento para poder desenvolver o trabalho. Bem mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Tá bom? Agora, se a gente pega o Júnior lá, por exemplo, né? O Júnior é o meu pinheirinho, meu Kuromatsu pequenininho. E a gente olha por baixo dele, aquelas micro ramificações, as folhinhas pequenas, e daí também a densidade, o quanto ele está fechado, aí dá para se apavorar um pouquinho. Dá para se apavorar um pouco porque realmente é muito trabalho, é muita compactação, então assim, é muita coisa. Realmente é um tanto desafiador, digamos assim, é um tanto desafiador. Mas não é nada que como eu já disse, com as ferramentas certas e também o domínio técnico a gente não resolva, né? E é importante sim para evoluir a planta. Inclusive aproveito aqui para comentar com vocês que assim como estes, né, da coleção do meu amigo Isailton, eu também vou fazer em breve aí a manutenção dele, né? De repente vocês vão ver aí na sequência alguma publicação, alguma coisa, ou na próxima live, vamos ver, alguma coisa sobre isso, tá? Porque também é tempo de fazer a manutenção nele, né? No famigerado Júnior. Tá bom? Tá famoso já. Então tá, temos mais alguma interação aí, Calixto? Não, isso mesmo. Então beleza. Eu acho que dá para ir encerrando por aqui, né? Então tá. Bom, gente, vamos fazer uma breve recapitulação. Então, atendendo aos pedidos aí, não todos, não dá para atender todos, né? Mas atendendo a muitos dos pedidos que foi de falar sobre pinheiro negro e a manutenção de época, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então a gente falou, puxei várias plantas aqui para mostrar para vocês, a gente abordou isso como tema. Então, agradeço novamente quem participou lá da enquetezinha pedindo por tema, tá bom? Muito obrigado a vocês pela interação. E falamos também daí da tal da novidade, né? Então a novidade é isso, nós estamos em campanha agora, aniversário da loja Bonsai, e reforço aí que é um momento muito oportuno aí para você que estava aguardando aí realmente uma boa oportunidade, uma boa campanha para adquirir alguns itens que já está disponível para vocês, tá bom? E é isso, acho que por hoje tá ótimo aí, a gente percorreu um bom caminho aqui também conversando sobre bonsai.
A meta da live aí é de 1 hora, então tá de ótimo tamanho. E eu aguardo daí também as interações com vocês através dos comentários, né? A gente responde lá também daí depois quando vocês comentam dentro do Reels ou depois aqui também no YouTube. A gente aguarda as interações de vocês por lá, tá? É importante que vocês façam isso para ajudar a gente. Sempre digo que faz a gente sentir que a gente está realmente alcançando as pessoas, chegando onde a gente gostaria de chegar, tá bom? E aí valida todo esse processo, tá? Valida e reforça esse processo do projeto O Bonsai no dia a dia, tá bom? Conto aí com a colaboração de vocês, certo? Mais alguma coisa, Calista? Fechamos aqui? Então tá, então estamos fechando por aqui, gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio de todos vocês e até! Semana que vem tem mais.